Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o culto no Galeão. Este culto acontece no horário de 10h30 às 11h30 da noite, no terminal do Galeão, às terças-feiras. Mas, nesta época de pandemia, nós estamos fazendo esse culto online. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a capelã Ivani, e neste momento, com a palavra, a capelã Rosane. Olá, vamos então fazer uma breve meditação aqui nesse texto. Livro de Salmo, no capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim: Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos de louvor. Saber reconhecer a ajuda de Deus, muitas pessoas fazem isso, mas outras têm dificuldade, principalmente quando estão atravessando problemas. E o rei Davi, o grande rei Davi, poeta também, ele vivia muitos desafios, inclusive guerras, dificuldades, risco de vida, mas ele conseguia espaço para adorar a Deus, para louvar a Deus. Como fazer isso? Como superar esse momento da dor e ainda assim reconhecer Deus e louvar? Cantar, muitas vezes, é fruto da alegria, mas cantar quando o coração está entristecido, necessitando de ajuda, é preciso ter algo superior para que você seja movido a essa adoração. E é isso que Davi fazia. Ele estava acima dos problemas que estava vivendo. A nossa adoração, a nossa relação com Deus, a nossa amizade com Deus, o nosso reconhecimento de Deus e a interferência dele na nossa vida precisa ser maior do que as coisas que nos incomodam, que nos atingem. Quando a gente consegue chegar nesse nível, então nós estamos adorando a Deus. E essa escolha de que Deus está acima de todas as coisas. E ele diz aqui no verso 7 que o Senhor é a minha força, o meu escudo, e de todo o coração confio nele. É quando a gente abre o coração, todo o coração, que Deus pode preencher os momentos da dificuldade, preencher o momento da dor com a segurança de que ele está presente, com a segurança de que haverá saída. Portanto, desespero não haverá. Haverá uma angústia, haverá um pedido, uma necessidade da proximidade de Deus, porque as emoções existem, mas não uma desistência. E eu quero te convidar hoje a ter essa atitude, a atitude de Davi, que ele gritava pedindo ajuda, mas ele tinha a segurança de que o Senhor o ajudava. E a felicidade, ou seja, a certeza de que Deus estava com ele, não o deixava afogado nas dificuldades, nem nas carências, mas o fazia estar além delas, acima das dificuldades, cantando hinos e louvor a Deus. Então, vamos praticar isso, porque também estamos atravessando dias difíceis, todos nós, todos que somos, né, brasileiros, que somos até de outra terra, nós estamos vivendo um problema mundial, mas nós pedimos a Deus que você também tenha a oportunidade de praticar isso, de adorar. Vamos louvar? Ao Deus que por mim tudo executa, ao Deus que ouve as minhas orações, o Deus que tudo pode, que reina sobre todos, a Ele seja minha adoração. Ao
você tem um agradecimento e gostaria de declarar, gostaria de apresentar ao Senhor, esse é o momento. Basta você abrir o seu microfone e, se por alguma razão você não conseguiu fazer o seu agradecimento aqui neste momento, você pode nos enviar um vídeo agradecendo ao Senhor por todas as coisas que Ele fez durante a semana. Amém? Senhor, agradeço pelo curso que foi concluído, o curso que a Rosane concluiu, o curso que eu concluí também, e que é para a honra e glória do seu nome, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos deu de passarmos por este processo de aprendizado, e aprendizado para a utilidade do reino. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um ano que o Senhor me concedeu nesta semana, de completar, de fechar um ciclo e começar um ciclo novo de vida. Obrigada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer porque o Vitor saiu do Covid, ele saiu da UTI, onde ele estava entubado, já está em casa. Obrigada pelo teu milagre na vida de Vitor, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela vitória que o Senhor deu aos indígenas. Muito obrigada, Senhor, porque tua mão está com certeza sobre eles. Obrigada, Pai, por todas as coisas. Obrigada pelas amizades. Obrigada pelas amizades sinceras que o Senhor coloca no nosso caminho. Obrigada, Senhor. O melhor amigo, sem dúvida, é Jesus, mas o Senhor coloca pessoas no nosso caminho onde podem chorar conosco e podem rir conosco. Obrigada, Pai. Obrigada por este culto. Obrigada por todos aqueles que estão neste momento nos vendo, nos ouvindo, quer seja ao vivo, quer seja por um momento na gravação. Obrigada porque no mundo espiritual não há distância, Senhor. Então, Pai, recebe a nossa gratidão por todos os seus feitos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Há momentos em que na nossa vida nós só queremos buscar, procurar, nós temos necessidade de buscar coisas, de buscar respostas. E esse texto vai falar de um grupo de pessoas que precisava e que desejava encontrar respostas de Jesus. E o texto começa falando assim. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes,
Erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Esse texto, ele tem muitas informações interessantes, mas o que eu quero falar neste momento, é um detalhe muito importante. Essas pessoas, elas buscavam ao Senhor porque elas queriam ver milagres acontecendo, elas queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer e ver a diferença na vida deles. Ora, os discípulos de Jesus, eles estavam cansados, porque no início do texto, Jesus quer levá-los a um lugar deserto para que eles possam descansar. Mas a população estava tão necessitada de estar perto, buscar a Deus, buscar a Jesus, pelos milagres que ele fazia, que eles correram tão rápido pelas margens que conseguiram chegar do outro lado mais rápido do que o Senhor Jesus e seus discípulos que estavam indo num barco. E Jesus, ele não fez por menos, ele acolheu essas pessoas, ele ensinou. E quando chegou o momento em que eles estavam já com fome, Jesus primeiro organizou e deu a eles um lugar para sentar confortavelmente. Eles não sentaram em qualquer lugar. Eles estavam num lugar deserto. Mas nesse lugar deserto, Jesus orientou que eles sentassem numa relva verde. Eles não sentaram num chão duro, eles sentaram sobre uma relva verde, um lugar um pouco mais confortável para se sentar. Eles também se organizaram em grupos, porque quando chegar de qualquer maneira, ele ordenou que fosse organizado, e todos que estavam ali, depois de ouvirem o que ele tinha a dizer, estavam prontos para comer agora alimento sólido, mas tinham que estar organizados e sentados confortavelmente sob uma relva verde. Então Jesus faz o grande milagre da multiplicação. Os discípulos queriam que o Senhor Jesus dispensasse esses homens para irem comprar alimentos nas cidades próximas, mas eles eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, se saíssem 5.000 homens, mais mulheres e crianças comprando, buscando alguma coisa, não sabia-se nem se eles tinham com o que comprar. Bem, então, o que nós observamos nisso? O Senhor Jesus, ele se preocupa com todos. Ele estava preocupado com os discípulos porque estavam cansados. Ele desejava que os discípulos descansassem, como diz no início do texto escolhido. Mas, em meio a esse desejo de descanso, apareceram necessitados e ele também deu atenção a essas pessoas. Então, nossa lição número 1. O Senhor Jesus, mesmo estando cansado ou acolhendo pessoas cansadas, ele também está atento àqueles que estão buscando por ele, ainda que estejam buscando apenas os milagres. Outra coisa, o Senhor Jesus, ele, mesmo em lugares áridos, a presença dele, o que ele tem a organizar, ele organiza com amor, o que nos dá conforto, o que nos sacia, o que nos preenche. A palavra do Senhor por si só é um alimento espiritual do qual todos necessitamos.
E aquele povo que estava desejoso foi saciado, assim como também os seus discípulos tiveram um grande aprendizado com essa atitude do Senhor. O Senhor, ele não desprezou aquela multidão para poder ficar só com os seus discípulos, aqueles que estavam com ele todos os dias, mas ele reservou um tempo para cuidar daqueles que estavam buscando por ele. Então, nós temos que pensar nisso. Como está a nossa vida hoje? Será que nós estamos buscando ao Senhor Jesus apenas pelas coisas que Ele pode fazer, mas quando nós recebemos os milagres, quando nós vemos as situações difíceis sendo resolvidas, o que nós fazemos depois? Nós simplesmente nos afastamos e esperamos que outras situações difíceis apareçam para que nós possamos procurar o Senhor? Ou será que nós estamos vendo, acompanhando o Senhor e mesmo nos nossos momentos em que nós gostaríamos de estar descansando, nós temos que nos levantar para cumprir o que Ele nos diz para fazer, e é cuidar também daqueles que estão próximos a nós. Os discípulos, embora cansados, embora sem saber o que fazer para alimentar aquelas pessoas, eles seguiram a orientação de Jesus. Eles levaram o problema para Jesus e Jesus deu a eles a resposta. O que nós estamos fazendo? Buscamos ao Senhor apenas pelo desejo de nos livrarmos de situações difíceis? Ou nós realmente queremos estar perto desse Senhor que é maravilhoso, que não é o Senhor só de resolver problemas, mas é o Senhor que está cuidando de nós em todo o tempo, com amor, e nos guiando e fazendo o que é mais importante, Ele derramando sobre nós da sua salvação, porque para isso Ele veio. Ele veio para nos salvar, por amor. Então, se hoje você e eu estamos olhando para o Senhor, sem compreender o quanto Ele nos ama, possamos refletir, porque o amor dele é um amor que nos conduz à salvação eterna. Que nós possamos perceber isso e que nós possamos fazer e segui-lo e buscá-lo e levarmos sim as nossas questões até Ele, para que Ele nos dê a orientação necessária e que nós possamos continuar nessa existência o tempo que for necessário. Guarde isso em seu coração, pense nisso e continue firme, buscando aquele que pode todas as coisas. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina que nós temos muito que aprender contigo. Nós temos que continuar buscando cada vez mais, Senhor, a Tua presença, a Tua face, tudo que o Senhor tem para nos dizer, porque só o Senhor tem os caminhos de vida eterna, as palavras de vida eterna, Senhor. O Senhor é o caminho da vida eterna. O Senhor é aquele que derrama a salvação sobre nós, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se preocupa em nos dar lugares para descanso. O Senhor se preocupa em nos suprir as necessidades, mas principalmente o Senhor se preocupa com a nossa alma, com a nossa salvação. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Com todo seu
Neste momento, vamos passar para a nossa segunda meditação com a capelã Rosane. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero refletir com você sobre a nossa natureza, quando a gente precisa contrariar a nossa natureza. É muito fácil a gente se alegrar e a gente se dedicar, e quando se fala em trabalho, então, até fazer hora extra, quando nós estamos vocacionados, quando a gente faz alguma coisa que gosta, não é? Você já reparou como é que até passa rápido o tempo quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, e quando aquilo que a gente não gosta parece que é longo, demora, né? Mas nesses tempos difíceis, a gente tem ouvido bastante algumas pessoas mudando de área, mudando de profissão, mudando de atividade para atender uma necessidade, ou seja, até contrariando a sua natureza, uma coisa que não faria, passa a fazer. Então, nós temos visto várias pessoas mudando, quem era de nível superior se colocando em categoria diferente, mais abaixo, para poder buscar o seu sustento. E isso tem sido até bem visto, porque são pessoas que se reinventam. Então, essa palavra, se reinventar, se renovar, né, significa dar start, dar começo a uma outra situação, a um outro momento, a uma outra forma de agir. E muitas vezes até contrariando o seu chamado, a sua vocação, mas a pessoa reage bem. Do ponto de vista espiritual, isso também acontece na nossa vida, quando a gente tem que contrariar o nosso desejo. Muitas vezes o nosso desejo é se vingar, nosso desejo é dar o troco, outras vezes o desejo é o egoísmo, é só para o nosso bem, né? Essa é a nossa natureza. Mas o convívio social, a forma como a gente se relaciona, mostra que não é assim como nós devemos viver, né? Nós devemos reconhecer a presença do próximo, do outro, interagir, caminhar com as diferenças e saber qual é o limite disso. E a Bíblia é muito clara, ela mostra que os princípios divinos é o princípio do amor. Então, se o nosso coração está diferente disso, da bondade e do amor, a gente já está numa situação diferente do desejo que Deus tem que a nossa natureza seja. O desejo de Deus é bom, ele é amor e deseja que nós sejamos também o Deus de amor. E quando nós temos a presença de Deus, quando nós buscamos os valores de Deus, então nós estamos vivendo segundo a natureza de Deus. E no dia a dia, isso muitas vezes passa despercebido, porque a gente vai reagindo aos estímulos e às situações. Mas a Bíblia nos ensina como é que nós devemos nos colocar diante de Deus e das pessoas, porque nós temos que ser coerentes, nós temos que viver melhor dessa terra. É isso que a gente espera, né? Não só viver, mas ter qualidade de vida. Então, reinventar, ou seja, buscar mudar a sua natureza e contrariar, muitas vezes, até aquilo que a maioria diz, é uma questão de sensatez, é uma questão de amar o próximo, saber ceder. Isso é muito comum nos relacionamentos, quando a gente vê a mãe ceder para o filho, né? Quando a gente vê o amor, o amado ceder para a amada, isso é contrariar a natureza, é dividir, é aproximar. E essa é a essência de Deus. Deus deseja que a gente também, a gente seja próximo de Deus com os valores de Deus, ainda que estejamos vivendo nessa terra no meio de tanto egoísmo. E a palavra de Deus, ali no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus está naquele sermão do monte, naquele sermão em que ele ensina aos seus discípulos como viver nessa terra, como superar questões, como enfrentar dificuldades na prática. Seria praticamente um sermão ético. E Jesus, no primeiro momento, de 1 a 6, ele vai apontar como a gente não deve fazer, como a gente não deve julgar o próximo, mas, ao contrário, medir-se antes, deve julgar-se antes, fazer aquele autoexame, né? E buscar, sim, defeitos, mas em nós, e consertar esses defeitos, e não viver apontando o defeito do outro. E logo no versículo de 7 a 12,
Jesus fala, então, da bondade de Deus. Ele diz, então, como nós devemos buscar a Deus, como nós devemos olhar para essa relação com o próximo e qual é a medida que a gente deve ter. E ele ensina, então, que nós devemos orar a Deus com bondade no coração. Porque algumas vezes a gente sofre até injustiça e o nosso coração pede a Deus até o errado, né? Ai, tomara que aconteça aquilo lá com fulano, né? Que ele receba o troco. E espera o pior para ele. A gente quase que se vinga, ainda pede ajuda divina para se vingar, né? E quando não deve ser assim. Mas é difícil, né, a gente contrariar essa natureza, esse calor das emoções. No entanto, Jesus ensina aos seus discípulos, e é sobre isso que eu quero meditar com você. Jesus ensina, então, que a gente deve buscar, porque nós vamos encontrar, a gente deve pedir, porque ele vai atender, a gente deve bater, porque a porta se abrirá. Ele dá um incentivo, a gente é perseverar orando. Não só apresentar uma vez e repetidamente ficar falando da sua necessidade, mas você, muitas vezes, e quantas forem necessárias, estar diante de Deus, abrindo o seu coração, porque Deus está ouvindo. Então, é importante a gente seguir as orientações divinas. E a orientação divina é que Jesus vai dizer que à medida que a gente deve buscar, orar, e a gente deve se relacionar com o próximo, lembrando que a gente sabe fazer boas opções. Ele diz que a gente não dá pedra para o nosso filho, mas a gente dá pão, se ele tem fome. A gente não dá uma serpente, não é? para um menino, mas a gente sabe dar um peixe. Então, nós sabemos fazer escolhas. E muitas vezes essas escolhas não são as melhores. Mas Jesus diz que a gente sabe reconhecer o que é certo e o que é errado. E em relação ao próximo, Jesus vai recomendar. E ele diz assim, a partir do verso 9: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está sendo muito claro. Ele diz, primeiro, que não é tão fácil, mas é possível. Ele diz, em tudo. Esse ponto a gente faz uma relevância, diz que se a gente concorda em alguma coisa, né? Ou então a gente tende a dizer que a gente não é perfeito, só Jesus que é, e por isso a gente releva algumas coisas. Mas Jesus foi muito claro. Ele diz que é em tudo. Ele diz, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Então, ele fala que a iniciativa, primeiro, é nossa. Se a gente quer colher alguma coisa de bom, a gente tem que se abrir para fazer primeiro o que é bom. Então, a medida para a gente orar e para a gente buscar e escolher o melhor para se relacionar por alguém e orar por alguém é sempre saber que a gente deveria pedir por alguém e interceder por alguém como se fosse por nós, de todo o coração, escolhendo o que é melhor, sabendo que não é de qualquer jeito que a gente apresenta a necessidade do próximo a Deus, mas é com o coração aberto, como Jesus fez conosco. E a melhor forma de fazer isso é fazer como a recomendação divina, lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, no verso 1, no começo do mundo, quando Deus separa a Abraão e chama Abraão para dali ele organizar o seu povo, ele dá uma ordem muito clara, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, seguir as palavras de Jesus e essa recomendação em tudo é aquilo que nos ajuda a alcançar o melhor, o perfeito, porque Deus é perfeito, Jesus é perfeito. E Jesus repete isso, não é que nós devemos imitá-lo, nós devemos buscar a perfeição em Cristo Jesus. E isso não é exagero,
porque isso é qualidade. Mas Jesus não quer que a gente apenas seja um cumpridor da palavra de Deus, ou seja, um executador de tarefas. Não, ele diz que a gente deve ser perfeito. Então, perfeito inclui o interior, inclui a boa vontade, inclui o coração. Então, Jesus, ele fala muito mais do que uma prática, ele diz de uma intenção, do interior. E a gente pode ver isso. Isso é tão importante para Deus que Deus disse ali, no momento em que ele fez a aliança com o homem, quando ele entregou os 10 mandamentos, ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Então, reconhecer a presença do outro, se compadecer, amar até o inimigo, ou seja, não desejar o pior, a aniquilação dele, a destruição dele, não considerar adversários como inimigos, né? Mas saber lidar com as diferenças, com as dificuldades, isso quer dizer ser coerente com a bondade de Deus no coração. Isso quer dizer que em tudo nós devemos fazer aquilo que também nós gostaríamos de receber. Então, a gente já começa a ter uma grande lição, que até nos momentos em que a gente se irrita, nos momentos em que a gente demonstra, né, um limite para o próximo, a gente tem que ter coerência. Né? Se a gente não quer o pior para a gente não deve desejar e nem imputar o pior para o outro. A gente deve ter misericórdia. É esse amor que sabe que respeita o limite do outro. Então, Jesus fez isso. Jesus, ele mostrou isso, né? Que ele nos amava assim como ele mesmo. E Jesus se ofereceu para pagar o preço do nosso pecado, porque o Senhor Deus disse, né, que todo pecado seria punido com morte. E por isso era necessário apresentar sacrifícios ao Senhor. Né? O próprio Deus disse, né, que ele viria à terra e ele pagaria esse preço. Agora não era mais preciso que nós apresentássemos sacrifícios a Deus, mas era preciso crer que o que Jesus fez por nós foi integral. E ele não disse apenas, e não intercedeu apenas com uma hipótese, mas ele veio à terra, ele morreu e ressuscitou por nós. Então, ele não disse apenas que nos amava, ele desceu à terra, ele viveu conosco, conviveu, entendeu os nossos limites e mostrou que era possível morrer por nós. Mas nenhum de nós poderia ressuscitar, mas ele era o único que poderia, como perfeito, ressuscitar e permanecer vivo, intercedendo por nós. Então, Jesus fez tudo que era possível e necessário. Então, ele provou que assim nós devemos fazer o melhor. E quantas vezes a gente não quer nem sofrer o dano, né? O apóstolo Paulo diz, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, verso 7, que nós deveríamos sofrer o dano em muitas questões, porque só viver um litígio, uma questão, isso já é uma derrota. E algumas vezes, a gente, por imputar uma razão, por achar que está certo, a gente vai até as últimas consequências. Jesus diz que não. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, orientando a igreja de Corinto, ele diz exatamente isso, que até a própria situação de confusão, de disputa, isso já é uma perda, quanto mais você prejudicar o seu próximo. Então, é importante que a gente não se esqueça da palavra que Jesus disse, que é assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. E esse é um princípio que Jesus viveu integralmente com a própria vida. Jesus desejou que nós fôssemos perdoados, de oferecer sacrifícios a Deus que fosse o melhor. Então, ele se ofereceu em sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Mas Jesus nos oferece hoje a oportunidade de, em tudo, alcançarmos isso. Não por esforço próprio, mas pela essência dele em nós. Essa essência tão bondosa, tão amorosa, que você muitas vezes diz, mas eu não tenho.
eu não tenho paciência, eu não tenho misericórdia, eu não tenho perdão para dar. É verdade, nós somos humanos limitados, mas Deus tem. Jesus provou que tem, e ele deixou o Espírito dele, o Espírito Santo, aqui, disponível, para mim e para você. Se nós crermos, nos arrependermos das nossas limitações e circunstâncias, e pedirmos que Deus nos ensine, habite em nós, para superarmos, para conseguirmos fazer isso. Mas como que isso se dá? Ele fala, pois esta é a lei e os profetas. Jesus estava com esse termo, lei e profetas, falando que essa era a escritura, essa era a orientação de Deus para a época. A Bíblia da época se chamava lei e profetas, os escritos dos profetas. E hoje nós temos tudo isso junto, chamado como Bíblia, a palavra de Deus. Então, essa é a lei, essa é a regra. Tão simples, né? Muito simples, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós reconhecermos que nós não temos essa capacidade de, em tudo, fazermos o melhor para o próximo, como faríamos para nós. E se nós pedirmos a Deus, que a misericórdia dele, que ele nos dê o perdão dele, nos dê o amor dele, nos dê a resiliência, nos dê a paciência, nos dê tudo que a gente não tem. E aí sim, a gente vai viver segundo o parâmetro dele, porque o Espírito dele vai nos impulsionar a fazer o que é certo. Lembra que Jesus diz muito claramente que não é pelo exterior, não é esperar frear. Você já irritado, já no meio do problema e depois voltar. Isso é fácil, a gente começa a errar, percebe e volta. Mas é ser preventivo, não errar, não se deixar levar por essa ira, não estourar no primeiro momento, mas alongar a paciência, ter longanimidade, ter perdão no coração, relevar o limite do outro, porque você também tem um limite. Essa consciência só pode vir se Deus habitar em nós. E Deus, ele é capaz de criar essa natureza em nós, porque a nossa natureza é contrária. Mas nós não precisamos acabar com a nossa vida, mas precisamos abrir o coração para que a vida de Jesus esteja na nossa vida, com os seus princípios, com os seus valores, com a presença sobrenatural dele em nós. E aí sim, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar vai ser bem diferente. E é isso que nessa noite eu desejo para você, eu desejo para mim, porque também sou imperfeita, e desejo que nós nos coloquemos hoje diante de Deus para alcançarmos isso. E se você já tem, que você seja todos os dias aperfeiçoado, porque lembra da ordem? Anda na minha presença e ser perfeito. Essa é uma ordem tão importante ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no momento em que Deus estava fazendo uma aliança com o seu povo, há muitos e muitos anos antes de Cristo, e ele é o mesmo, né? E ele disse isso para o seu povo, e ele diz isso para mim e para você. Ele diz que se nós cumprirmos os seus mandamentos, ou seja, os seus princípios, que então nós deveríamos cumpri-lo como povo, e então os outros povos, ou seja, as pessoas que convivem conosco, elas veriam a sabedoria e o discernimento de Deus em nós. Então, conhecer essa palavra, abrir o coração para que o próprio Cristo habite em nós, é dar testemunho. E diz, então, que as outras nações diriam, no verso 6 do capítulo 4 de Deuteronômio, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Sabe, de quebra, você ainda vai até receber elogio de que você é uma pessoa inteligente e sábia, tomando atitudes de sair de confusão, de contendas, mas não de um modo forçado, não de um modo artificial, mas naturalmente desejando para o próximo aquilo que você gostaria para você, desejando o melhor, andando em paz, mas andando com o melhor. Então, dessa forma, vai ser possível a gente não querer o mal e nem destruir os nossos
nos nossos adversários, mas, ao contrário, desejar que até as pessoas que pensam diferente, que caminham diferente, que elas vivam em paz conosco. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem que ama o Senhor, até os seus adversários andam em paz com ele. Então, vamos orar por isso, para que nós alcancemos isso, né, de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti para te dizer que para nós é difícil. Em tudo, nós partirmos, termos iniciativa de fazer aos outros aquilo que gostaríamos de receber. Mas na dependência do Teu Espírito, com a Tua ajuda, nós agora nos arrependemos das nossas dificuldades, pedimos perdão, porque elas não vão de encontro àquilo que o Senhor deseja de nós. Mas te pedimos que o Teu Espírito Santo, que ele transborde na nossa vida, que ele ganhe prioridade, que a Tua palavra esteja sempre viva, iluminando a nossa mente, e que seja natural em nós, o impulso natural de ir em direção, Senhor, a amar o próximo, respeitar o próximo, ser coerente, em nome de Jesus, que tenhamos iniciativas como o Senhor teria em nosso lugar. Isso, Senhor, nós te pedimos, porque sabemos que o Senhor foi o exemplo maior quando aqui na terra esteve, e sabendo que o Senhor habita em nós hoje, dentro de nós te pedimos e que o Senhor se expanda dentro das nossas iniciativas. Assim nós oramos e pedindo perdão pelos nossos pecados, crendo no milagre do teu amor em nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos passar agora para os nossos pedidos de oração. Você tem um pedido de oração que quer apresentar ao Senhor? Esse é o momento. Ao final dos pedidos, vou pedir para a nossa amada irmã Regina levá-los em oração diante do Senhor. Ok, querida? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estar diante de Ti, Senhor, intercedendo por esses pedidos e crendo, Espírito Santo, no Teu poder, pois nós só temos a Ti, Deus, para buscarmos e crer que o Senhor trará solução e resultado. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, esse cartão Superar nas Tuas mãos. Muitas pessoas não estão recebendo, estamos crendo, Senhor, que pode haver fraude, engano, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa agir, Senhor, aqui nesses cartões, e junto a essas pessoas que estão fazendo esse pedido, e com certeza elas estão necessitadas, precisando, Senhor, dessa quantia para completar talvez a sua renda, ou ser a única coisa que elas tenham. Nós te pedimos, Senhor, no teu nome, que o Senhor ajude a solucionar. Se for preciso que o Senhor entre, Senhor, na frente desses cartões, dessas pessoas, Senhor, que estão tratando desse sistema, no nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor, que esse espírito, Senhor, que haja nos casais, trazendo violência e até morte. Te pedimos, Senhor, que esse espírito agora, Senhor, seja manietado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor, guarda as mulheres, Senhor, quantas mulheres sofrendo caladas. E te pedimos, Jesus, a sua interferência, Jesus, para a glória do teu nome. Espírito de Deus, te pedimos também pela porta de emprego para Marcos, que ele se inscreveu, ele está esperando a chamada, Senhor. Mas o Senhor sabe que tem a idade. Mas eu creio no teu poder, Jesus. Eu creio que é poderoso, Senhor, para abrir a porta, porque eu sei que a porta que o Senhor abrirá, ninguém poderá fechar. Para a glória do teu nome, Senhor. Também te peço pela professora Rosane, ela clama a ti por uma porta de emprego. Senhor, no nome de Jesus Cristo, faça a tua serva passar por essa porta para a glória do teu nome, Jesus. Para essa porta que ela tem colocado diante de ti. Porque o Senhor que cumpre os desejos dos nossos corações, cumpre o desejo do coração da tua filha, Senhor, para a glória do teu nome. Eu quero colocar, Senhor, a Maria Clara, enferma,
Senhor, no nome de Jesus, cobre essa criança com teu sangue e a livre de todo o mal pelo poder que há no nome de Jesus. Se há alguma maldição sobre a vida da Ana Clara, Deus, que ela seja destruída, Senhor, porque essa criança será uma serva tua para a glória do teu nome. Eu também, Senhor, abençoo Rose, que está se recuperando, tanto da cirurgia do seu seio, Deus, como também desse procedimento que ela fez, esse catéter que ela colocou, para que essas pedras sejam quebradas. No nome do Senhor Jesus, visita a Rose, o seu lar, o seu esposo, os seus filhos. Senhor, no nome de Jesus, traz consolo, traz alegria, e mesmo em meio à luta, Senhor, alegra o coração da tua filha. Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida de Rose. Também peço consolo, Senhor, para o Mateus que está viúvo, seja com este homem para a glória do teu nome. Cuida, Senhor, guarda não só ele, mas a sua família. Senhor, nós o abençoamos no teu nome. Também pedimos, Senhor, pelo Gelson, Senhor, que está enlutado, e a filha internada. Oh, Senhor, talvez cheio de angústia e tristeza, mas eu creio no teu poder, Jesus, para transformar toda essa tristeza em alegria. Senhor, cuida dessa moça, em nome do Senhor Jesus. Em estado grave, mas isso não é nada. Nós colocamos ela nas tuas mãos, Jesus, e te pedimos a tua vitória sobre esta vida. Não deixa que essa vida parta dessa maneira, Senhor, mas que ela possa te reconhecer como Senhor da sua vida. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por todos esses pedidos. Ainda coloco, Senhor, que eu também vi a reportagem, Senhor, que as crianças estão comendo menos. Por isso, Deus, eu te peço, é o Senhor, Deus, que cuida dos órfãos, é o Senhor que cuida das viúvas, dos pobres e necessitados. E eu te peço, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor visite cada lar, cada casa, ó Espírito de Deus, e venha suprir as necessidades de cada um para a glória do teu nome, porque o Senhor é Deus de providência, e eu creio, Senhor, no teu poder para agir em cada vida, Senhor, não só no Rio de Janeiro, Senhor, não só no Brasil, ó Deus, mas em todo o mundo. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer nascer um pé, Senhor, de fruta, para que uma criança possa se alimentar. Deus, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Nós estamos já chegando ao final do nosso encontro e antes de nos despedirmos, eu quero clamar pelo Galeão e pelos profissionais que lá trabalham. Em nome de Jesus, aqui reunidos, Senhor, eu quero apresentar a Ti o Aeroporto Internacional do Galeão, Senhor. Quero apresentar cada pessoa que ali trabalha, cada profissional, cada profissional, cada pai de família, cada mãe de família, Senhor. Cada um que está ali lutando para manter o seu sustento, e alguns talvez não sejam ainda nem pais, nem mães, mas têm as suas necessidades e precisam, Senhor, trabalhar. Em nome de Jesus, toma aqueles trabalhadores, Pai, que eles possam fazer o trabalho deles com excelência. Senhor, toma as aeronaves, Senhor. Em nome de Jesus, que as aeronaves não sejam danificadas, não coloquem a vida das pessoas em risco, Senhor, que elas consigam decolar e aterrissar em perfeito estado, cumprindo, Senhor, os trajetos e as rotas, sem qualquer abalo, sem qualquer prejuízo, Senhor, para as vidas humanas, Pai, em nome de Jesus. Que elas também não sejam motivo de transporte para coisas que não vêm do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Blinda, Senhor, nosso espaço aéreo. Não deixe que entre no nosso país, Senhor, o que não vem de Ti. No espaço terrestre e o marítimo também, Senhor. Guarda aqueles terminais, livramentos de bombas, Senhor, de atividades terroristas, Senhor, de Covid, qualquer outro tipo de mal que queira entrar por aquelas portas para o nosso país, Senhor. Guarda, Senhor, a Polícia Federal, aqueles que trabalham no hotel, que ainda habitam no Terminal 1, Senhor, que está um pouco mais afastado,
ali também a defensoria. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. 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 Deus, nós te agradecemos por esse tempo em que ouvimos a tua palavra, que apresentamos as nossas necessidades, a nossa gratidão e os nossos pedidos. Agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com a nossa noite, com o nosso descansar, que apesar de estarmos descansando, mas que o Senhor tenha liberdade para falar a nossa mente, guardar os nossos sonhos, que o nosso tempo, Senhor, de descanso também seja um tempo de aprendizagem contigo. E em nome de Jesus nós te pedimos isso, que o amor de Deus, a graça infinita de Jesus e a doce, eterna comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém. 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 Seja bem-vindo. Terminamos aqui e Tenha até uma a boa próxima, semana. querendo Deus. Uma boa semana para vocês todas. Uma boa semana. Tchau.